conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Se quiser me acompanhar. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Coloca a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, se coloca na presença de Jesus e reza com o Padre. Jesus Cristo, nesta manhã, eu quero vos pedir, inaugura na minha vida um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de construção. Inaugura na minha vida, Jesus, um tempo de tua presença, porque onde tu estás, tudo se faz novo. Renova, Senhor, a minha mente, o meu olhar, as minhas palavras, a minha conduta. Eu te peço, Jesus, nesta manhã, renova a minha aliança de amor contigo. Eu quero, Jesus, estar aliançado contigo. Eu quero, Jesus, estar em intimidade contigo. Shiriala mandarini alariala mandarini alaria 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 ala. Shiriala mandarini alaria 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 ala. Shiriala, vem nos socorrer, Senhor. Vem nos restaurar, Senhor. Vem, Senhor, reconstruir aquilo que se encontra em ruína dentro de nós, Senhor. Vem nos dar a paz, Senhor. Nós pedimos a tua paz, Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos dentro de uma liturgia de esperança nesse dia de hoje. Nós temos acompanhado as leituras, as primeiras leituras nessa semana, e o profeta Amós, ele vai destrinchando para o povo de Israel uma série de castigos por causa do pecado do povo. E o coração de Deus se ira contra o pecado. Porque quem é Deus? Deus é aquele que faz uma aliança conosco. Deus é aquele que faz uma aliança de amor conosco. Deus é aquele que se compromete conosco. E diante desta aliança de comprometimento de Deus para conosco, nós precisamos nos comprometer com Deus. Porém, hoje, nessa liturgia, Amós dá uma trégua e profere palavras de esperança. Deus está falando para o povo: eu vou construir a casa que está em ruínas, eu vou vos conduzir para uma terra fértil. Nessa terra fértil, aquele que ara e aquele que ceifa trabalharão em harmonia. Todos os trabalhadores estarão em harmonia, as pessoas estarão em concórdia, porque eu, Senhor teu Deus, eu digo e faço. E nós precisamos caminhar com a esperança. É muito belo perceber que todas as vezes que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, por isso que nós precisamos ser homens e mulheres da palavra, todas as vezes que nós mergulhamos e nos debruçamos sobre a palavra de Deus, o Senhor vem ao nosso encontro com esperança. Amós está falando de um tempo messiânico. Um tempo messiânico esse
que se realiza plenamente com a encarnação de Jesus Cristo, com a encarnação do Verbo encarnado, porque esse Jesus Cristo é o que nós rezamos na Santa Missa. Esse Jesus Cristo firma comigo e contigo uma nova e eterna aliança. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Há uma promessa de um amor derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E vive as promessas messiânicas quem, Padre? Quem é que vai viver as promessas messiânicas? E isso é muito belo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, olha mesmo, olha para ele, nessa cara amassada de manhã ainda, olha para ele e fala bem assim, fala: meu irmão, você precisa ser amigo de Cristo. Você precisa ter intimidade com Cristo. Você precisa ser amigo do esposo para viver sempre feliz. Amém. Dá uma salva de palmas para essa palavra, porque é essa palavra que firma o nosso coração hoje. Os discípulos de João estão vendo os discípulos de Jesus naquela alegria, naquele contentamento. Eles estão com Jesus. Jesus está realizando milagres, Jesus está realizando prodígios, Jesus está realizando grandes obras. E não tinha como aqueles 12 discípulos ficarem tristes. Porém, eles são vítimas vou dizer isso, viu? Da inveja dos discípulos de João e dos fariseus, que dizem bem assim: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo, Jesus está falando, esses 12 que estão aqui são meus amigos. Os amigos, você é amigo do noivo. A gente precisa ser amigo de Jesus. A gente precisa ter intimidade com Jesus. A gente precisa buscar essa relação com o noivo. Ele é o esposo. Ele firma conosco uma nova e eterna aliança. Ele transforma a água em vinho. Ele traz contentamento para o nosso coração. E Jesus está dizendo: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? De forma nenhuma. Nós precisamos celebrar. E até hoje as nossas práticas, você entenda isso como cristão, as nossas práticas de jejum que a gente faz na quaresma, as nossas práticas de penitência e de propósitos que nós vivemos, e até mesmo o sacramento da Eucaristia, que é o sacrifício de Jesus na cruz, ele precisa ser vivido com esperanças de alegria e ressurreição, porque o noivo, ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. E todo o nosso jejum já é com a perspectiva de um Jesus que está vivo e que se comunica conosco, que está vivo e que caminha ao nosso lado, que está vivo e que nos enche de esperança, que está vivo e nos dá vinho novo todos os dias. Por isso que Jesus está falando também: olha, não se coloca vinho novo em odres velhos, não se coloca um remendo em roupa nova, porque o noivo, o nosso amigo Jesus, ele nos dá tudo. Se você tem Jesus como amigo, se você tem intimidade com esse Jesus, você tem tudo. Você não precisa ficar mendigando o amor de ninguém. Você não precisa ficar sofrendo sem esperança. Você não precisa e não pode. O Padre está dizendo que você não precisa e não pode ficar parado na sua dor, nas suas mortes, na tristeza, na angústia. Nós precisamos nos levantar todos os dias, porque todas as vezes que nós nos colocarmos na presença de Jesus, que é o noivo, de Jesus que é o nosso amigo, ele virá ao nosso encontro e reanimará as nossas almas, e reanimará o nosso coração, e reconstruirá aquilo que está em ruínas.